Alô, Nação Azul, tudo bem com vocês? Estamos aqui, galera, mais um vídeo. Antes de falar sobre o assunto, eu peço você que curte, compartilhe este vídeo com as pessoas, né? É muito importante para o crescimento deste canal, tá? E vamos pro assunto. Galera, é o seguinte, hoje nós vamos falar sobre Gabriel Barbosa, mais conhecido aí como Gabigol, todos sabem. Gabigol é um cara que às vezes eu vejo um pouco de injustiça com este profissional. Se analisarmos a carreira desse jogador, é um baita de um jogador. É simplesmente um dos maiores artilheiros da história do Campeonato Brasileiro. Então é um jogador que precisa ser respeitado e é um jogador que todos nós sabemos que não é qualquer jogador. É um tipo de jogador que tem estrela, é predestinado e é decisivo. Mas o que nós podemos analisar ao longo do tempo é que muitas das vezes existem partes da imprensa que têm uma certa má vontade com esse jogador. Não sei o porquê, né? Mas hoje, como ele está vestindo a camisa do Cruzeiro, acaba que nós podemos acompanhar um pouco mais de perto acerca desse jogador. E esse jogador ele tem se mostrado um camarada excepcionalmente na área profissional. Ele tem se mostrado totalmente o contrário que um camarada que foi pro lado de lá da lagoa. Um cara que disse que gostava muito do Cruzeiro e de repente quis ir embora porque não estava se contentando com a reserva. Mas com o Gabigol foi diferente. Gabigol ele não reclamou da reserva, está trabalhando para se tornar um titular. Mas muitas pessoas, mesmo analisando todos esses pontos, ainda não cansa de ficar falando a respeito do cara. Tipo, eu penso o seguinte, nós precisamos ser bem coerentes quando for criticar alguém e quando for elogiar também. Não adianta ficar querendo tirar algo do sovaco para falar mal de uma pessoa. Ainda mais dentro do futebol, que no futebol não é só achismo. No futebol tudo é pautado em termos de análise e números. Se nós temos as análises e os números corretos, nós precisamos criticar e debater em cima de análises. Então, quando nós pegamos as análises e os números, nós vamos ver que Gabigol tem 35 jogos na temporada, 12 gols marcados e 4 assistências. Ou seja, destes 35 jogos, Gabigol tem 16 participações em gols. Significa que este número ele não é tão catastrófico assim, igual muitas pessoas ficam pregando que este número é. Até porque, se formos analisar, pós-campeonato mineiro, Gabigol tem jogado pouquíssimo tempo. Então, mesmo ele jogando pouco tempo, ele garantiu a vitória contra o Flamengo. Mesmo ele jogando pouco tempo, depois desse chutaço de fora da área, ele virou o jogo, né? Através do gol dele contra o Bahia. Não podemos esquecer também que no primeiro turno teve o gol dele contra o Mirassol, que foi 3 pontos importantíssimos. Então, se nós formos analisar em termos de ajuda, né? Os gols que ele fez foram praticamente aí 6 pontos que ele ajudaram o Cruzeiro a conquistar. Poderiam ser apenas 3, né? Mas 6 pontos, total de 9. Ou seja, o Gabigol ajudou o Cruzeiro a conquistar 6 pontos. E tem um outro detalhe também que muita gente não fala. O Gabigol jogando pouco, ele tem mais gols que o Bundudo lá do outro lado. Isso aí ninguém gosta de falar. Mas o que a galera muitas das vezes não percebe é que muitas vezes a mídia fica aí com a má vontade em relação ao Gabigol, igual quando ele deu a entrevista no último jogo que passou contra o Bahia. Aí as pessoas cheias de frases de efeito, frases com veneno, tentando captar algo da boca do jogador para ver se consegue estabelecer algum tipo de crise, né? Mas eu acredito que o torcedor cruzeirense já está bem atento quanto a isso. E mesmo se o Gabigol vier sair no final do ano, na minha opinião, ele é um tipo de jogador que vai sair pela porta da frente. Porque até então é um jogador que tem respeitado a instituição, tem respeitado o torcedor e tem respeitado principalmente o seu companheiro de clube, que é o Caio Jorge, que tem
vivido aí um momento excepcional na sua carreira. Então o Gabigol, nesse momento, tá de parabéns. É um jogador que muitas pessoas, até mesmo antes de vir para o Cruzeiro, estavam falando que o Cruzeiro estava contratando uma bomba, que era um jogador polêmico. Mas a cada dia que passa, o Gabigol vem mostrando que é um camarada extremamente profissional. E aí eu acredito que pode ser um presente do destino a chegada de Sinisterra e a chegada de Kenny Arroyo. Quem sabe aí, juntamente com o Gabigol, pode ser este trio fantástico que vai sair do banco e vai ajudar a mudar as partidas quando o Cruzeiro estiver enfrentando algum momento difícil. E obviamente, com a chegada de mais jogadores de qualidade, o Cruzeiro, o próprio Leonardo Jardim, vai colocar o Gabigol por mais tempo no time, por mais tempo dentro de campo. E o que você acha dessa situação do Gabigol, galera? Deixe nos seus comentários aí. Você acha que o Gabigol está no caminho certo? Você acha que ele vai sair no final do ano? Você acha que com a chegada desses jogadores, o Gabigol vai ter mais minutagens dentro de campo? Deixe nos comentários qual é a sua opinião. A minha opinião é que a chegada desses jogadores foi um presente dos deuses do futebol para o Gabigol. Com certeza vai ser um novo Gabigol mediante a chegada desses jogadores. Não que o Gabigol não estivesse fazendo nada, mas a chegada desses jogadores com certeza vai agregar muito para que o futebol do Gabigol consiga encaixar melhor dentro do esquema de jogo que o Cruzeiro apresenta e oferece para os seus adversários hoje, tá? Então deixe nos seus comentários o que você acha. E eu vou ficando por aqui. Não se esqueça, deixe aqui a sua curtida, compartilha com o próximo para o crescimento do nosso canal. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!